Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quinta-feira, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com, falando para toda a Baixada Santista. Hoje a presença do Everandi Cirino e do nosso amigo Antônio Carlos Domingues da Costa. Quando saiu o primeiro caso de ebola, teve um programa aqui com o Dr. Clemente e a Fernanda Vanucci, viu, Cirino? E aí a Fernanda falou assim, ô Clemente, mas será que os portos e aeroportos do Brasil estão preparados? E o Clemente falou, não, acredito que sim, espero que sim e tal. Os portos, Anvisa, esse pessoal todo e tal. Aí, passados uns 3 dias, tu tá rezando, Antônio Carlos? Não, tô lendo aqui. Passados uns 3 dias, Parece que tá. Eu pensei, ou ele tá rezando, tá recebendo algum espírito. Ele foi coroinha, não, foi coroinha. Aqui, Não, do jeito. É importante que eu tô lendo aqui. Mostra como é que ele tava aí. Agora, ele tava. Ou eu falei, ou ele tá rezando, momento de oração, ou tá recebendo espírito. Não, ele é coroinha. Porque o Antônio Carlos, ele vai naquele centro que é mesa branca, que senta do lado e fica tudo assim. Eu não vou em centro vai, sai que vai que eu sei. Eu sou testemunho. Vai que eu sei. Aqui o único cara que é de centro é você. Nem vou falar aqui no ar, eu não posso. E que ele é pai de santo, né? Qual é o nome do pai de santo? É que não vai ficar legal. Já começou e não vai ficar legal. Aí, mas volta ao tema. 2, 3 dias depois, no Facebook, um dentista que já esteve aqui no programa, o Marcelo Quintela, disse o seguinte, olha, eu fiz um trabalho, ele faz um trabalho social, fiz um trabalho social na África, peguei um avião na Libéria, da Libéria para a África do Sul, da África do Sul para Madrid, de Madrid para o Brasil, e ninguém me perguntou nada. E aí começou a pipocar os casos na Espanha. E agora, saiu uma nota hoje no Estadão, Organização Mundial de Saúde diz que a expansão de ebola na Europa é quase inevitável. O temor ganhou realismo depois que uma enfermeira espanhola do Hospital Carlos III, uma referência em Madrid, foi internada com a doença, porque teria tido contato com uma luva contaminada. Inclusive, sacrificaram o animalzinho dela, cachorrinho. Mesmo sem saber, mas para não correr risco. E aí eu fiquei surpreso porque os portuários recorreram ao Ministério Público. Diz que o Sindicato dos Trabalhadores Portuários ingressaram representação do Ministério Público do Trabalho na última segunda-feira contra a Codesp e a Anvisa. A categoria alega que há cerca de 2 meses espera por informações precisas ou garantias de proteção contra o vírus ebola. O Porto de Santos, maior da América Latina. Palhaçada! Há 2 meses só se fala disso e o principal porto da América Latina. Tinha um navio da África aí outro dia, estava esperando para entrar. Ô Cirino, ninguém faz nada, a Codesp e a Anvisa... Que matéria essa aí? Onde que foi isso aí? No Diário do Litoral. Você não gostou da matéria? Não, a matéria... Não, então... Boa tarde. Teve uma reunião lá, eu sei que teve uma reunião, mas não resolveu. Eu tô vendo tu falar, eu tô aqui me concentrando. Não, mas tá a matéria do Diário do Litoral. É tudo concentração. Mas os caras entraram no Ministério Público, hein? Então, quem entrou foi eu. Esse é meu presidente. Então, assim, por isso que eu tô vendo você falar, assim, e acontece o seguinte, na primeira semana que surgiu na imprensa o surto da ebola, o Sidaporte solicitou uma reunião com os demais sindicatos. Aí falamos que nós íamos até não operar o navio que viesse da região da África. Nesse ato, o ministro da Saúde, que é de Santos,
ligou para nós, encaminhou o Fausto Figueira, assessor do Ministério da Saúde, para tentar aliviar a tensão dos trabalhadores portuários. Posteriormente a isso, nós fizemos mais 2 reuniões com Francisco Chaga, que é superintendente da Anvisa de Santos, e um coordenador, um médico lá da Anvisa de Brasília, junto com a Clota, que é da CODESP, do Segurança do Trabalho, e com os demais sindicatos. Aí posso esquecer alguém? Bom, nessa reunião ficou acordado que a Anvisa ia fazer um boletim específico para trabalhador portuário, um termo voltado para o trabalhador portuário. E também agendaria uma reunião com todos os segmentos do porto, que atuam no porto. Operadores portuários, pessoal de sindicatos, até inclusive nessa reunião participou estudante ligado à área da saúde. E a reunião foi, que nem diz aquele comediante do Pânico, mais ou menos. Então eles entraram numa parte técnica que não atendeu o interesse. E nós continuamos sem notícia clara. Então, em cima disso, o doutor Heraldo Francese elaborou um texto onde cobra do Ministério Público que notifique e atue junto à CODESP como autoridade portuária, a Anvisa, Ministério da Saúde também, providência e seja penalizada por não fazer a divulgação correta. Esse manifesto foi assinado pelo Sindicato dos Portuários e o Sindicato dos Práticos. O Sindicato dos Práticos, em defesa da categoria, tem uma situação até muito mais grave do que os portuários, porque eles são o primeiro que sobe no navio, e eles estão indo para o navio sem nenhum equipamento de segurança, sem saber se o navio teve vistoria, tem contato. E outro detalhe, os comandantes das embarcações que informam a Anvisa se tem algum caso doente. Está dizendo, se o comandante quiser, e é possível acontecer isso, não informar, não notificar para evitar de deixar de atracar e ficar mais dia na barra, ele omite que o cara está doente. Entendeu? E outra coisa também, eu aprendi nessa discussão, 21 dias para a doença se manifestar, e o navio demora de 10 a 12 dias para chegar. Então, nós temos ainda 10 dias. Que pode acontecer. E um outro caso grave, tu citou do cachorro, que a ONG do animal discute. Num programa com um médico, os animais, eles contraem o vírus, mas eles não sofrem nenhum dano, porque ele fica com o vírus no corpo e passa para pessoas, e os animais, para eles é água com açúcar, para eles não faz mal nenhum. Então, os tripulantes do navio trazem animal. Não é só o tripulante, traz animal, pô. Então tem várias conjunturas no porto que dá possibilidade. E você citou um caso muito bem colocado aí, foi no programa aí que a Fernanda fez. Nós temos pessoa da imprensa de Santos que fez o mesmo roteiro, chegou da África, passou por Madrid e atracou, e ninguém quer saber de onde que ele surgiu. E para encerrar essa minha parte, senão o Antônio Carlos fica bravo, vocês lembram da AIDS? A AIDS começou pelo Porto de Santos. As primeiras notícias da AIDS de Santos, e Santos foi a maior cidade de AIDS, foi para o Porto. Todo mundo sabe que os tripulantes, quando vêm, ele vem com muita barriga muito grande, né? Ele precisa aliviar a tensão da viagem, e parava na General Câmara, um lugar bom, noturno, tem vários gabinetes sanitários, então aí pegou. A AIDS foi essa proporção que nós não tomamos cuidado. Então, por isso que nós alertamos. Não é para a população ficar mas tem que ficar atento, assustada, mas nós temos que ficar atentos. Na realidade, primeiro cumprimentá-lo. Nota 0 para a CODESP, para a Anvisa, para o governo federal. Tem 2 petistas aqui, mas nota 0 para essa. Todo Carlos petista? Tu não é petista? Tu não deixou eu falar, eu ia concluir. Eu ia fazer a abertura cumprimentando você, cumprimentando meu amigo. Faz tempo, né, Cirino, que a gente não participava no programa, e até não temos visto assim, nem na feira, no pastel, mas maravilha. E eu tenho uma alegria de ter, obviamente, você participando, e queria mandar um abraço para o meu camarada Macaé, nosso presidente do Sindicato. Como Macaé não dá, ué. Hoje eu e Cirino vai ser difícil ter antagonismo, acho que nós estamos no mesmo caminho, entendeu? Ele já está entendendo o que eu estou falando, ele já está entendendo.
Mas, contra essa questão do ebola, há uma possibilidade agora de ele ser transmitido pelo ar, porque ele é pela pele, né? Pelo contato na pele, saliva, etc. Bom, e agora, provavelmente, na mutação que houve do vírus, ele vai poder ser transmitido pelo ar. Aí é complicado, aí é um negócio alarmante. Aí é alarmante. Eu acho que aí nós temos que tomar uma providência. E o Cirino, na área do Porto, eu tenho acompanhado, obviamente, o trabalho que ele tem feito, né? E eu acredito que os outros sindicatos também, né? Só o do Cirino, né? Para essa preocupação realmente não se lastrar na Baixada. Ele bem disse sobre a questão da AIDS em 1985, 84, a propagação que deu através, evidentemente, dessas pessoas vindo de fora. Mas, só para finalizar essa questão, à guisa de curiosidade, né? Para a gente ficar mais relaxado, foram perguntar para o companheiro Lula, né? Falou, Lula, é bola. Ele falou, contrata pro Timão. Passa a bola para ti. É bola contrata pro Timão. Vocês estão rindo, mas é sério o assunto, hein? Esse time que não paga salário, não paga luz, está piorado. Meu, o André Santos... Tem 4 chapas, se tivesse dia, o André Santos esteve aqui e meteu o pau no Luiz Álvaro. Chamou ele de poeta, né? De falastrão. De que, pô, deram o golpe no Santos. Ele falou aqui, deram o golpe no Santos e o caramba. Afinal, deram ou não deram o golpe no Santos? Não, eu acho que primeiro o André Santos tem que cuidar lá do Corinthians, não tem que se meter no Santos, já começa por aí. Respeito. Agora, a partir de fevereiro, mas tô falando. Mas respeito, hein, deputado um ex-presidente do Corinthians, né? Cada um cuida da federal. sua casa, né? Ele era do grupo do... Laozinho. Acho que é o rei das catracas, o cara. Posso falar? Pode. Se deixar eu falar, eu vou falar. Agora, o Paulo Alberto falou que vai trazer o Fernando Silva. Não tá no tema. Eu acho que o tema que a gente deveria hoje conversar seria mais a questão política que o Brasil então até vamos mudar. Agora. Vai votar desaposentação ou não vai? Mas se vai me permitir, eu vou tentar fazer um resumo rápido, até porque já tocou no assunto do Luiz Álvaro. Primeiro que eu tenho o Luiz Álvaro com respeito grande, foi um cidadão que conseguiu seis títulos para o Santos. Gente boa. 6 títulos. Agora, quanto a essa questão... E ele está reclamando que diz que o pai do Neymar deu um totó nele. Sim, mas deixa eu concluir. Então ia rolar uma grana, né? Deixa eu concluir. Quanto a essa questão que você está dizendo, que eu, de repente, estou defendendo o Luiz Álvaro, porque eu sou do Grupo Aber. Eu, primeiro, não sou de grupo nenhum. Criou-se um movimento no mês de abril desse ano, através do Paulo Alberto, que me procurou, lá na Atma, cedemos a Atma através da diretoria. Cobrou aluguel? Não, cedemos, a diretoria autorizou 8 reuniões, e lá esse grupo se passou a denominar a Tradição Santista e tinha como objetivo comum do grupo, eram uns 35 pessoas, analisar os prováveis candidatos ao pleito de 6 de dezembro no Santos. Mas vocês fecharam com o Fernando Silva, deixa eu concluir, pô. De 6 de dezembro no Santos. Peraí. Deixa o filete falar, cara. Aí, conclusão, 6 de dezembro no Santos. O que aconteceu? O grupo fez 8 reuniões, viemos caminhando, ouvimos só o José Renato Quaresma, que era candidato pela Renove na época, certo? Vice agora do Modestinho, né? Parece que é isso. Ouvimos o Fernando Silva em São Paulo e depois trouxeram até em Santos, no Portuário, eu acabei não indo. E um grupo denominado Tradição Saltica, é um movimento, ele não tem CNPJ, nem associação, nem nada. Ele resolveu optar, evidentemente, pela candidatura do Fernando Silva. Não se sabe qual vai ser o vice, até porque o grupo não conseguiu aglutinar as outras facções, os outros grupos que tem aí, certo? O grupo do Modesto lá, segundo consta, tem parece que 4 ou 5 entidades, né? A outra está com 2, enfim. E aí, conclusão, eu já vou deixar claro aqui, e agradeço a oportunidade, sem problema nenhum, com maior tranquilidade. Eu tenho 50 anos de sócio do Santos, eu sou um dos mais antigos aí que ainda está vivo hoje, tá? Tem uns com 60, etc. Eu nunca ganhei um centavo do Santos, eu nunca precisei do Santos, fui vice-presidente, etc., diretor, tá? Graças a Deus. Como nunca precisei de Câmara Municipal, de Prefeitura para ganhar dinheiro, graças a Deus. E o grupo dizia assim, não queremos o passado e não queremos o presente, que seria o passado do Marcelo Teixeira, né? E o presente que está aí. E de repente o Laor, que eu saiba, o Laor é presente, ele apenas teve que renunciar porque ficou doente.
Mas é presente, sim. Como alguns companheiros que estão compondo um grupo que faziam parte da administração. Opa, como que não? Então, passar de presente teria que ser uma coisa de ser nova, né? E eu tô vendo que não tem nada de novo. Tá todo mundo... Ó, o Cirino aí, você tá falando... Não, rapidamente, então, conclui. Rapidamente. Então, resultado. Quero informar que eu não participo mais. Então, mas você tá falando do Cirino? O Cirino tem 300 votos no Santos, não tem? Pô, não se constrói o futuro sem pegar ensinamento do passado e o presente. Com certeza. É que é 5 grupos que não dá um. Bom, para finalizar, enfim, a Codesp tá... Vamos voltar pro nosso A Codesp não está preocupada com ebola. Nem um pouco com ebola, não quer saber de nada o pessoal da Codesp. Sabe por que é? Não sei nem se eles estão indo trabalhar. Agora, a Organização Mundial da Saúde está preocupada. Já diz que a expansão de ebola na Europa é quase inevitável. Não, mas isso acontece, quando os órgãos são públicos, eles ficam assim meio sem saber, acusar que aquele órgão que é federal, que a Codesp também é um órgão do governo, não pode falar mal do outro órgão. Não, a realidade é o seguinte, tem que ter atenção máxima, tem que fazer a lição de casa. Nós já passamos por uma experiência que menosprezamos, foi a questão da AIDS. Depois passamos por uma experiência que nós menosprezamos no primeiro momento, e depois no segundo momento nós montamos uma estrutura de guerra, que era a questão da gripe aviária. A NH1, esse nome bonito que eles inventam. Na ebola nós não estamos fazendo nada. Não adianta o Chaga vir lá do Nordeste, que é um conterrâneo, e dizer que está fazendo e que não está fazendo. Os operadores portuários, através da sua área de saúde, tem restrição da forma que está sendo conduzida, só que eles, operadores portuários, empresários, não falam abertamente que nem os sindicatos os trabalhadores falam. Então, ninguém está fazendo nada. O pessoal da saúde, dos terminais, na reunião, saiu lá descontente. Sabe por que não está fazendo nada? Desculpa, posso fazer um desabafo? Você está parecendo, sabe quem? Thomas Soderbergh. E quando eu vi você com aquele óculos, só você falando naquele programa belo, errando na matemática, eu fiquei assim, acompanhando passo a passo naquele programa. Silas Malafaia. Não, eu gosto do Eu também, por isso que eu falei dele. Mas você sabe qual é o problema? O problema é a incompetência da direção da Codesp. Cai um monte de gente de paraquedas e aqueles que não caem, que já estão lá, não estão preocupados com a companhia, estão preocupados com o enriquecimento, jogar bem na lota, acertar na Mega Sena, jogar no bicho, procurar algum outro tipo de atividade que possa render frutos. O que acontece é que um assunto como esse, importantíssimo, nós estamos falando de 2, 3 meses atrás, 2, 3 meses, já estava se levantando essa situação, mas a Codesp não tem nenhuma. E olha, não é Codesp, eu estou falando Codesp porque o Porto de Santos tem uma entidade, mas aeroportos no Brasil, a Infraero também não se preocupou. E aí está o problema surgindo. Ô, Antônio Carlos, vai votar hoje a desaposentação. Você acha que vai ser um voto teórico ou um voto político? São duas coisas importantes. Você tocou desaposentação hoje no Supremo Tribunal, que era para ser ontem. É a primeira da pauta. Deram um totó. Já está todo mundo acompanhando na TV. Isso aí. É uma questão... A desaposentação, o aposentado que quiser voltar à ativa... Só que se você analisar pelo lado constitucional, ele fere o direito constitucional, certo? Teria que mudar a Constituição Federal, porque a Constituição é clara, aposentou. Ah, mas o cidadão continua trabalhando e recolhendo. Isso é uma outra discussão. Agora, um recálculo, obviamente que ele vai beneficiar, ou até não, tem casos que não beneficia, pelo contrário. Você tá vendo? O que precisa resolver, Cirino, era como o ajuste que poderia ser feito, antigamente nós tínhamos o pecúlio dessa devolução. Porque a pessoa paga, inclusive não tem direito ao auxílio acidente, ao auxílio doença, só tem um acidente. Quer dizer, é um dinheiro que vai sem retorno. E o empregador paga muito, diga-se de passagem. E aí você pode encontrar nessa situação, um cidadão continuar trabalhando 10 anos, ele ganhava, vamos dizer, R$1.000, vai contribuir pelo teto para elevar. Isso é tudo possível nesse país. Agora, a matéria, evidentemente jurídica, está lá para discutir no Supremo hoje. Pelo menos é um caso só, diga-se de passagem. Como ele é repetitivo, se der o ganho de causa, ele abre para todos aqueles. São 123 mil pessoas que estão na justiça, de aproximadamente 500 mil pessoas. Mas eu acho que o mais importante para o aposentado
começar a partir de hoje a fazer uma reza forte, que está previsto para terça-feira. O seu Luiz Henrique Alves conseguiu desobstruir a pauta agora na E terça-feira. ele é candidato, hein? Ele está no segundo turno no governo do Rio Grande do Norte, desobstruiu uma medida provisória, que aquela que é da polícia conseguiu tirar as medidas aglutinativas que tinha, votou, a pauta está limpa, e ele assumiu o compromisso com o movimento dos aposentados a nível nacional, que terça-feira ele coloca em votação no Colégio Primeiro de Líderes, e depois vai ao plenário, e se passar a sanção da presidente, a recomposição das aposentadorias. Olha Projeto aí. de lei 443408. Não é o do Paulo Paim? É do Paulo Paim, aquele que vem lá do 5880, há 11 anos. Você acha que passa? Terça estaremos em Brasília, vamos forte, para que aprove, que é uma questão de justiça, são 11 anos, essa espera, muitos vieram a falecer, e espero que a nossa presidente Dilma use ano bom eleitoral, senso né? E sancione. Ano eleitoral. E sancione. É justiça. Vai pagar em 5 anos. Você acha que a seja, Dilma vai recupera. sancionar? Se fosse o Lula, sancionava? Eu fico emocionado de ver o meu amigo Antônio Carlos. Petista. Petista, desde pequenininho. Desde pequenininho. Deixa eu te contar o seguinte. Primeiro, que eu não acredito que vai ser pautado. Não, já está na pauta. Não, Já. não. Já tá, Estava já tá. pautado o orçamento da União. E eu Sim. tenho acompanhado esse orçamento da União porque nós temos 2 emendas que falam diretamente de um aporte financeiro para o Porto. Porto. Foi suspenso, porque não teve quórum. Os deputados ganharam, estão festejando, outros Tudo perderam, comemorando. estão Outros saindo. estão em campanha. Estão em campanha. Uma Bom, terça-feira deu não. 257. Então, esse é o Deu primeiro quórum, fato. hein? Primeiro Deu fato. quórum. Nós temos que tomar cuidado de transmitir euforia expectativa. para os aposentados, porque os aposentados eles ficam na expectativa de vir e depois não vem e fica crucificando a gente. Na questão do julgamento de hoje, eu posso afirmar que eu tenho 500 processos com o doutor Heraldo, da desaposentação. O doutor Heraldo e o doutor Cleito, ele tem uma desconfiança, porque a composição de que vai julgar é os mais recentes, pró-governo, e o julgamento, se for favorável aos trabalhadores, dá um rombo na Previdência Social. Então o julgamento vai ser político. E se for político, nós não vamos levar. Eu sei, mas eu... Não, o curto e governo... grosso. Pera um pouquinho. O governo está dizendo que vai dar um rombo de 69 bilhões. O que dá rombo na Previdência não é desaposentadoria, não é recompor. O que dá rombo na Previdência é o Bolsa Família, que tira dinheiro da Previdência, o Rural, esse LOAS, que nunca contribuíram, são 12 milhões. Isso aqui dá um rombo, Cirilo. Não é quem contribuiu. Esse homem Não, é mas ninguém petista contribuiu, desse pô. jeito? Peraí. Não, Mas não é quem agora, contribuiu. Agora ele não, é não sei. tucano. Mas Agora eu não sou tucano. tucano nada, eu não sou petista, eu não sou tucano, eu sou pela coisa certa. A coisa certa é o seguinte: pagou, levou, não É pagou. assim, sabe porque tem aquele, que pagar o Tesouro Nacional, sabe aquele pô. personagem, o médico, o monstro? Não, Uma hora o cara é não, médico, não, uma hora não, aqui não, é o personagem, uma hora ele é PT, uma hora é Não, eu sou PSDB, petista, uma hora é sabe que eu sou, cara? eu sou pelo que é certo. Por exemplo, se eu chegar aqui e elogiar o Lula, pô, matéria do PT, não. O Lula passou o pagamento dos aposentados do 1º ao 5º dia, que o senhor Fernando Henrique Cardoso passou do 1º ao 10º. Aí. O Lula pagou um contencioso de 12 bilhões do RSM de 1994, 4207. O Lula aprovou o Estatuto de Idoso. Ele só não cumpriu aquilo que ele tem se comprometido com a gente, que é a recomposição. A recomposição. Mas o Paulo Paim fez o projeto. E está aí o projeto. Então, você tem que olhar e falar a realidade. Não adianta, o Augusto, falar que este rouba. Mas desde o Cabral, quando o Cabral chegou aqui, já começou a roubar. Sabe O Dom João, Não, mas você os sabe- dois imperadores, você Getúlio sabe- Vargas, tudo roubou. Vem cá, qual foi o programa que nós participamos nós dois? Pô. Que tu falou assim, que o Antônio Carlos falou um negócio, tu ficou falando no ar, que ele falou aqui no programa, o que era aquele... Ah, é só tu ler? Ó, é só... Peraí. Não. Tu lembra? Peraí, não lembro. Não sei quem teve aí que contou. Ah, eu já me lembrei. Fala. Já lembrei. Que Jesus Cristo era a namorada da Madalena. Não, é que Não tem nada a ver. Que falou que Não, tu que falou. Tu falou que Jesus era Madalena, homem, pô. Maria Madalena era namorada de Jesus Qual Cristo. o problema? Foi o Deus feito homem, até 33 anos era homem, igual a nós. Depois que ele. Mas onde que tá escrito Cristo isso aí? ungido. Onde que tá escrito isso Qual o aí? problema se ele teve filho? Ele era homem igual Mas qualquer um. era essa aí. Ó, Sabe que tem uma polêmica isso aí no Porto, rapaz? Falou, pô, teu amigo Antônio Não, Carlos mas peraí, tu falou mas que isso é Maria verdadeiro? Madalena era namorada de Jesus Cristo. Digamos assim, há até
Toda segunda-feira eu faço a minha oração para Santa Sara, até porque eu digo assim, está em Mateus isso. Mateus era Coríntios. Os sacerdotes lá, eles quando iam rezar, como hoje muitos fazem, ficam lá de pé, aparecendo, etc. E o Mateus dizia o seguinte, quando você ora, faz a sua oração secreta, aquela para você, obviamente, falar com Jesus, né? Então eu faço todo. E faço segunda-feira Santa Sara. Santa Sara, dizem, entendeu? Que seria a filha de Maria Madalena. Com quem? Santa Sara. Com Jesus. E daí qual o Pronto, problema? chega. Qual o problema? Peraí, tem nada a ver. Até 33 anos. Bonavides, era Jesus, meu Deus, Emanuel. Bonavides está se virando. Era Né? Emanuel. Ungido a partir de 33. Ungido quer dizer, começou a praticar os milagres. Era um homem normal. Era o Deus feito homem normal, pô. Olha, normal, a gente. CODESP Não tem nada a ver. foi aprovada pelo Conselho de Administração da Adão e Eva não CODESP. existiu? Foi aprovada pelo Conselho de Administração da CODESP a diminuição da idade na proposta do plano de desligamento da CODESP, o tal do PDV. Antes era 55 anos, parece que o Conselho aprovou PDV para 48 anos de idade para o cara que não quer mais, não aguenta mais trabalhar na CODESP, é isso? Não, nós temos praticamente 500... Tem muito cara que tem está de 500 saco cheio lá? Não é saco cheio, que a CODESP é bom emprego, boa empresa, cumpre rigorosamente com o salário em dia. Hoje teve uma greve lá dos trabalhadores que prestam serviço no Porto, que não recebe, mas nós temos um número considerável de trabalhadores empregados da CODESP que está aposentado. Mas é de empreiteira, que não recebe de empreiteira, mas vamos deixar claro. Aposentados, estão trabalhando, e eles têm, muitos com idade já avançada, eles têm interesse de ganhar um prêmio para deixar o serviço e para descansar, e para usar o pijama lá. E aí foi aprovado no Conselho um plano de desligamento voluntário. No primeiro momento era 55 anos, mas por pressão do sindicato e pedido do sindicato, a diretora da CODESP aceitou reduzir para 48 anos, desde que a pessoa esteja aposentada. No entanto, esse aí foi aprovado na CODESP. Desde que a pessoa se aposente. Né? Se aposenta, esteja... 48 anos não é muito cedo? Não, mas tem pessoa que está preparada para aposentar e tem uma remuneração razoável. E aí foi aprovado na CODESP, mas está sendo encaminhado para o DESC, que é um órgão público, é um órgão que faz autorização. Só quando o DESC autorizar que esse plano de desligamento está aprovado. Então ele está aprovado a minuta, mas não o plano no total. Ô, Antônio Carlos, falando em diretoria, ontem eu mandei um abraço aqui para o novo presidente da Uzi Minas, o Rummel, porque inclusive ontem a Justiça negou uma liminar, o pedido de liminar para manter o Juan, que é o presidente argentino, e manteve o presidente, o Rummel, que era da administração, Conselho da Administração. Muda alguma coisa na companhia ou não? Não. Primeiro, é oportuno você falar sobre esse assunto, até para esclarecer a comunidade hoje cosipana, no caso de Minas, que a diretoria, ou seja, os 3 diretores, que eram os 3 argentinos, né? O Juan, o Chara e não lembro do outro, eles foram afastados do cargo por atos ilícitos. Opa, você tá brincando? Opa, isso já saiu na exame. A Argentina é jogo duro. Atos ilícitos. Eles compraram... Confia em argentino? Eles compraram... Nem o Palmeiras confiou, estava quase caindo para a segunda divisão, os porquinhos, coitado. Época, em 2011 para 2012, por 5 bilhões. Eles recebiam bônus, isso aí também já na administração passada. E eles, pela Nippon, a Nippon mandou parar com isso. Foi feita uma auditoria externa, eles continuaram, não se comprometeram, não devolveram o dinheiro que eles levaram, digamos, ilícito, e aí o conselho se reuniu e instituiu eles. E é o Rummel, que hoje é o... Gente boa, Rummel. Rummel Erwin de Souza, foi presidente da FENCO. Como é que é o nome dele? Rummel. É alemão. Mas Souza é brasileiro. Não, 39 anos. Não, de companhia, né? De Uzi Minas, era vice-presidente de tecnologia. Eu tive contato com ele, gente boa. Chegou lógico. Educadíssimo, simpático. E fanático do Santos, diga-se. Ele é corintiano. Corintiano. Ô, Cirino, o canal... Tá olhando as minhas pautas por quê? Eu gosto de ver, você está bem informado. Eu, inclusive, queria aquela matéria lá do Diário do Litoral, que eu, infelizmente, O canal... A lanchonete falou? Da lanchonete eu vou falar aqui. O canal que não é o excretor, como diria o Levi Fidelix, né?
tu toma cuidado, é 1 milhão de multa. Canal, mas peraí, só falei canal e excretor. O canal que não é o excretor, o canal de navegação do Porto de Santos vai continuar, vai parcialmente interditado ontem, em razão, estão fazendo os testes para o túnel. Só que eu estou pensando o seguinte, vai dar para fazer esse túnel interditando o carro? Vai ser meio tumultuado. Diz que a Codesp não é consultada, é verdade, Cirino? Não, a Codesp, ela está fazendo igual avestruz, né? Pôr na cabeça e deixando o rabo para cima. A Codesp devia se impor nessa discussão do túnel. O governo federal está dando uma parte, o governo estadual uma outra parte, e a área é federal. E não há consenso. A Codesp entende de um jeito, eu não vou nem entrar no mérito aqui, inclusive a Câmara Municipal tem um vereador lá, o doutor lá, Stanilau, que está assumindo um compromisso com os moradores de fazer a resistência daquela área, e enquanto não ficou definido, nós não temos a certeza que aquela área vai ser concluída. Esse é um estudo para fazer do canal. Aí se cabe ali. Aí tem que ver. Agora, teve o secretário aí de desenvolvimento, o secretário do governo Alckmin, e disse que o traçado não vai ser alterado, vai ser ali mesmo, doa quem doer. O Geraldo Alckmin fez antes da eleição, agora já ganhou, pô. Agora ele vai rever. Vai rever? Será? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora é o seguinte, nós tínhamos que fazer uma discussão do túnel, mas sem amor, um amor. O pessoal da Codesp tem um amor, o pessoal do Macuco tem um amor. O problema é o seguinte, deixa eu te contar o seguinte, nenhuma das duas áreas vai tirar o congestionamento do porto e da cidade. Nenhuma das duas, porque já tem condições. O pessoal vem de São Paulo de carro, vai lá para o Cubatão. Tem congestionamento. Então, acho que nós tínhamos que fazer um estudo e concluir, não ficar discutindo, nós estamos brigando entre nós mesmos. O pessoal do Macuco lá procura um político, o pessoal da entrada da cidade não quer na entrada da cidade, porque tem 2 terminais que vão ditar as políticas para o porto, e nós, moradores da Baixada Santista, ficamos sem ter o túnel. Cara. Isso é a realidade. Vai acabar o ano, voltando outro, daqui a 4 anos nós estamos discutindo. Eu não concordo com você. Eu acho que o problema da discussão é que a dessa não abre espaço para negociação. Ela veio com o prato pronto, não é? E não abre espaço para negociação. Diferente de você, eu também acho que dentro da cidade só vai trazer mais congestionamento para dentro. Na entrada da cidade a gente consegue manter o congestionamento fora da cidade. Agora, ninguém pode opinar, as audiências públicas é tudo coisa, é carta marcada, né? A audiência pública não trata desse assunto, as pessoas não têm oportunidade de falar, as pessoas não têm oportunidade de se expressar, e pior, a dessa não está nem aí, está atropelando. Eu tenho que fazer um intervalo. Cirino, você vai votar em quem no segundo turno? No mesmo no primeiro. Dilma? É lógico, 13 neles. Apesar do Antônio Carlos agora estar vestindo agora ele está de tucano. Não, Antônio Carlos é um cara pragmático. Antônio Carlos é pragmático. Ele, como ele foi criado na igreja, sim. Ele foi pequenininho, foi coroinha. Naquela época que coroinha não tinha um comentário assim da pedofilia. Corinha. Não tinha aquela história de... Quem era quando você foi coroinha? E tem o que ajudava o padre. Quem é o... Agora não me lembro. Quem era o padre na tua época? Quem era o padre lá? Eu sou de... Fui congregado Mariano em 1965. E quem era o padre, você lembra? Padre Mariano. Mas ele aprendeu... Tantos. Ele aprendeu assim, 1942, pô. Não, 42, pô, não era bom, o Everandi vai votar na Dilma. Você vai votar em quem, senhor? Se você me permitir, no próximo bloco, depois do break, eu quero fazer um comentário. Oi, tu toma cuidado no próximo bloco. E aí eu vou mostrar a realidade pro eleitor. Olha. Somente pro aposentado. Olha. Você toma cuidado. Pera, Augusto, não esquecer. Já que vai pro break, antes de ir pro break, que é break? Permite? O que é break? O break. Olha, agora ele fala chique, é break. Intervalo. Olha aí. Para um, intervalo para outro. É o seguinte, dia 18, sábado que vem, na Atmas, o Feitiço. Baila Comigo, Baila. com a orquestra de Oscar Guzelli, show do malandro Luiz Américo. É o Luiz Américo? Luiz Américo e banda, né? A entrada daquele salpicão de ele vai cantar aquela música do Santos, Cirino, camisa 10, não, né? Com o prestígio do... Você vai? O Cirino não vai. Talharim com fruto do mar. Ele que vai eu não sei nem que é talharim. Eu gosto de mocotó, Cirino, nós temos uma audiência. O Cirino parece o comendador da novela.
Me falaram isso outro dia, que se tu deixar crescer no Mas os cabelo... convites estão abertos. Eu não conheço como. Eu não vejo não. São Paulo 47. Ô, Cirino, nós temos audiência lá na Codesp? Nesse momento, a gente tem audiência? O pessoal assiste o programa lá? Assiste, pô. Porra. Não pode falar mal, não pode falar mal. Não pode falar mal. Ricardo assiste, Eu queria te fazer uma pergunta. Tu tá prestes a se aposentar, não? Não, já tô desde 1995. Já tá aposentado, já. Você já é aposentado? Eu tenho. Mas você recebe da tua aposentadoria, tá bom? Peraí, Tá bom, cacete. tá bom. Tu aposentou? 95. Tá 20 anos aposentado. Tá com salvo lá desde Não, 95. Pô, eu sou moleque novo, mas eu tenho 5 anos de trabalho com 12 anos. Então, Deixa eu te pegou o perguntar uma fator. coisa. Fala. Deixa eu te perguntar um negócio. E o que você recebe? É Portos o teu? Portos, o que tu recebe, tá tranquilo? Pô, Ou tu precisa fazer um complemento de aposentadoria? Vai direto, eu não Portos, O povo não quer saber. O povo não quer. Não pode falar que ganha muito. Eu tô perguntando, você consegue pagar o condomínio, tá tudo tranquilo? tudo direito, tudo em Não, dia. porque às vezes o cara quer fazer um complemento, o cara monta um negócio. Tem um monte de companheiro teu que tem lojinha. Tô nessa, que eu tô não endividado, não eu tô quebrado. Não tem isso? Tem Então, alguma coisa? Eu se tô você quebrado, eu tô quiser quebrado. no próximo bloco, eu vou dar a dica pra você montar uma cantina. Cantina? Sem pagar aluguel. de Dá graça. trabalho, mas olha, eu acho que você vai ganhar dinheiro. Mas eu vou falar no próximo bloco. É só pegar a assinatura do presidente da Codesp, o seu Angelino Caputo Oliveira. Pegou a assinatura dele, tu vai montar uma cantina. Nós vamos fazer por um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Buffet Maison Vanout, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanout, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, mandando um abraço especial aos nossos amigos da Ozan, 32288000. Acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também é o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, lá da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Os meus amigos do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, Antônio, no caso do intervalo aqui,
Deu show. Deu um show. Deu um show. Até o pessoal da Câmara não aguentaram. Vocês já arrumaram direitinho para não, porque vocês deram tanta risada. Não vou nem falar. Santa Não, Sara veio fala, da não onde? fala, não Santa fala. Sara veio da França? Ou fugiu para a não é França? assim. Maria Madalena fugiu para a Não, França. se você pegar o Código da Vinci... 10 segundos para te Não, o explicar. Código da Vinci, Cavaleiros Templários, você vai ver que o que eu falei é uma realidade. Edilson está assistindo. Maria Edilson tá assistindo. Edilson, Maria Madalena você está foi pra- assistindo, você é um homem que vai para a igreja de manhã, de tarde, de noite, está fazendo aquele curso, como é que é? Diácono? Diácono. Né? Vai se formar esse ano. Não leve a sério o que ele está dizendo. Como não leva a sério? Não leva a sério, não. Ó, Daqui tem a pouco muita vai coisa- arrumar Não, peraí. irmão teu pra caramba Não, na igreja. tem muita coisa que a igreja sabe e não pode falar. Por exemplo, hoje, se tu perguntar Adão e Eva, eu já falei outro dia que mentiram para mim, quando me catequizaram. Quando Adão e Eva, digamos, apareceu, já era habitado o planeta, não tem esse negócio. Então, a realidade, às vezes, ela não pode vir à tona. Por exemplo, você que está em casa, se comprar esse livro do Amaury Ribeiro Júnior, A Não Privataria acha, não acha, não acha. Tucana, vocês vão ver o que o Fernando Henrique, na época, o PSDB, fez com esse país. O dinheiro que foi levado para as Ilhas Virgens, vendeu todo o patrimônio brasileiro. Então, o Cirilo perguntava para quem que eu vou votar. Porra, eu fiquei numa situação, porque quem desvinculou os aposentados do salário mínimo, Fernando Henrique, emenda constitucional 16 de dezembro de 1998. Quem criou o fator previdenciário que ferrou os trabalhadores que se aposentam? 1999. Fernando Henrique Cardoso, 9372. Quem passou aposentado do primeiro ao 10º dia? Pô, pera lá. Aí vem o PT, Lula. Tentou fazer alguma coisa, não conseguiu. Aí tu fica numa situação, um roubou, o outro roubou, todo mundo rouba. Isso aqui é uma verdadeira roubalheira. Então, eu vou votar em quem? Eu já tô, que nós tivemos uma chance. Tinha a Marina aí. Não olharam. Se era pra mudar, era horas. Que era pra mudar com a Marina. Não fizeram isso. Então agora, um abraço. Porque um ou outro não vai dar certo. Eu, particularmente, é 0-0. Pronto. Já dei a resposta. Não, você está fazendo um Não, desserviço é para a igual. sociedade. Desserviço o quê? Desserviço para a sociedade. Anular também é um direito. Tá? Você está fazendo Tá bom, Tite. Melhor. Consciência. Agora, com todo o respeito aí que eu tenho por você, eu acho que o cidadão, não importa a idade, sexo, religião, ele tem que ter uma opção, seja A ou B. Você tem dois candidatos, mas você tem que votar. Porque você tem que votar, eleger o que você acredita. Nós acreditamos que a Dilma ainda é a melhor opção, temos algumas restrições da condução do processo, mas defendemos. E outra coisa, nós não podemos aqui, num programa de audiência muito grande na Baixada Santista, dizer que a Marina era opção. Marina não ganhou, os votos dela têm que ser destinados a um dos dois. Já nós declarou não podemos... agora. Ela ainda não. Já declarou. Peraí. Ela não, ela adiou a decisão. Já saiu. A internet mente. Já saiu. A internet mente. Já fechou, já. Peraí. A internet mente. A internet transforma um homem em mulher e a mulher em homem. Aécio. Já saiu. A notícia que deu é que ela tinha abreviado. Ela deixou pra amanhã. Abreviado. Abreviado não. Ela deixou pra amanhã. Adiado, perdão. Ela tinha adiado a decisão. O PSB. E a rede acabou a reunião ontem com 120 Não, a membros. rede, mas ela também não, a mas ela não falou. A rede é ninguém vota na pra rede, pescar, pô. caramba. Ninguém É pra vota pescar. na rede. O cara vota na Marina. Vai votar na rede, vai votar na URA. Olha, deixa eu concluir, só para me encerrar essa questão aí. Então, tem que votar. Tem que votar, não é votar em branco, não é anular o voto. E que isso é um desserviço para a sociedade. E outra coisa, o Partido Socialista Brasileiro de Santos, tendo sua liderança maior, Benedito Furtado, ontem à noite, no Sindaporte, ele seguiu a orientação nacional, ou seja, o PSB de Santos, o meu amigo Furtado, vai apoiar o Aécio. Sabia disso? Porra, pra mim é um choque. Não, para mim é um choque.
Agora, Pra mim é um choque, Vice-governador não é? do Geraldo é do PSB. O porque é mais Furtado vai choque. apoiar o Aécio? ou não, Tudo Furtado, do mudou. Partido Socialista Não, Brasileiro. Mas ninguém tem que anular. Pô, sabe? Não anular nada, vote. Os caras um Vote dia, O os caras um dia PSB são uma sempre coisa, outro dia foi- são Não, é outra. primeira mão, primeiro primeira programa, mão, Não tem primeiro ideologia. programa. O Furtado é Não Aécio. tem mais Não. ideologia. Não é o Furtado, Tem é. o Não, celular. o Você está me PSB. deixando. Não, Como puder ficar desculpa, bravo. o PSB de Santos fechou seguir- e vai seguir a orientação do Nacional, partido. pô, nacional. Então, sabe como é? Por exemplo, eu queria ver meu amigo Valdir Faif, João de Andrade, Nossa Senhora. fazendo parte do grupo do Pestana, que meu amigo Pestana estava lá com a Aécio, É verdade. estava lá com Alckmin e Ronaldo. Era o Ronaldo- Alckmin Batimim, Ronaldo. lembra? O Alckmin Batimim? É, o Ronaldo Naquela Alckmin. época. Mas tem um sindicato famoso que pôs esses nomes, que quando a Dilma apareceu, nós íamos para acompanhar a Dilma, fizemos até a segurança lá, ele se candidatou, disse que ia pôr 60 homens e na hora não apareceu com nenhum. Engana povo. É, meu. Você sabe que eu comentei a foto que você tá, ainda brinquei aqui num programa, né? Que tu tava de segurança. Tava tudo... Não, mas aí acontece, eu fui ludibriado. Porque a reunião foi no meu pose, né? sindicato. Tem pose. A reunião foi no meu sindicato. A organização da vinda da Dilma foi no sindicato. Foi de manhã e de noite. O meu amigo Rodinei, que é conhecido como Ney, chegou lá na parte da manhã e bateu no peito, eu arrumo 60 trabalhadores para pôr lá segurando a corda. Com macacão. Aí depois meu amigo Ney foi pressionado pela diretoria, a diretoria fez algumas considerações para ele por causa da lei 12.815. Aí o Ney dizia, não foi. Quando chegou lá na era, eu era só coordenador. Eu era o Virou xerife. peão. Aí eu virei, como sempre, eu, o Robson Apolinário, coitado, com fraldão e Coitado? tudo. Sem fraldão, né, cara? O Miro com a cara de mal, cara, o Bonzido, o Miro ruim dentro da roupa, o Ronaldinho. Então nós que éramos só para organizar, aí passamos a fazer lá A corrente do a bem. corrente do bem. Então isso aí é. Nós Mas eu não falei na Nezinha, foto, eu é. falei que tava na foto, parecia aqueles cordão de negócio da Bahia lá. É, do carnaval é igual, mas é igual, é igual, é conhece, igual. o Anísio tá Mas eu tô conhece. preparado, Acho que o né? Cirino relembrou velhos tempos da guarda portuária. Aí falaram assim, nunca trabalhei tanto na minha vida. E aquelas mulheres, que é, coitadinha, né? Que ela vem de lá e tudo mais, tudo queria beijar a Dilma. A Dilminha. Mas eu gostei de um cabo eleitoral, o Cássio Navarro, que foi eleito deputado estadual, ele é PMDB, né? E ele mobilizou. Aí entrevistaram um senhor que tava com a bandeira do Cássio Navarro. Perguntaram, e aí, tal, senhor? Não, ela não vou votar, não. Vou votar na Marina, eu vou votar no Aécio e tal. Mas Eu tô aqui pelo dinheiro. Mas lá o jornalista fazia isso, eles me entrevistaram, aí falou assim, você é filiado do PT? Eu falei, não. Você está ganhando? Eu falei, não, eu sou presidente do sindicato, pô, eu apoio a É Dilma. que ninguém ia adivinhar. Aí o cara falou assim, tá, qual é o teu sindicato? Eu falei, da Conta. Ah, a Conta é PT? Acabou. Aí o cara queria tirar alguma coisa que eu estava ganhando. Era mais fácil eu dar do que tirar. É dando Mas que você ainda, recebe. ô Cirino, Eu estava dando meu apoio Ô, e Cirino. recebendo no respeito dos meus co-irmãos petistas. Ô, Cirino, eu continuo com a minha convicção. Tu tá errado, Deixa eu Antônio Carlos. Não concluir, pode pô. pregar o Mas voto deixa eu branco. concluir. Não vou Peraí, concluir, porque peraí. tu tá Peraí. induzindo Não, a não. juventude Eu tô ao induzindo pessoal ao voto a errado. juventude não conheceu. A juventude não conheceu. Por exemplo, a Cosipa, a antiga Cosipa, foi privatizada. Quem privatizou? Itamar Franco, que era presidente da República. Pro portuário, Itamar foi peraí. bom. Os mineiros vieram, nós só se ferramos. Mas os dois Tá são aí o nosso mineiros. plano de saúde, aliás, falei em plano de saúde, em breve, com o apoio aqui do nosso querido amigo Augusto, o programa, vamos entrar na justiça com uma desse tamanho em cima desses caras, da Uzi Minas Que é sobre o esse plano de tamanho? saúde. Tu vai ver. Agora, aumentou o seguro, 40%. Os caras querem acabar com a gente. Não dá, cara. Não dá. Não Mas aguento mais. agora, É uma perseguição dentro da usina para trabalhador, de superintendente, uma má administração, pô. Mas e o sabe que sindicato? explodiu. E o sindicato? Não sei. Até o sindicato Não, mas faz não é alguma assim, não, coisa. Faz Augusto. alguma coisa. Augusto. o Não, eu sindicato. tô perguntando. Peraí, E o Faz alguma coisa. sindicato? Eu Até queria- que faz, até que faz. ô, Também não vou dizer que não faz. o sindicato tem que fazer. Augusto, Mas Augusto. precisa tomar uma decisão. Como é o nome Não daquele dá mais pra deputado? ficar desse Como é o nome jeito. daquele deputado do Rio de Janeiro? Eu esqueci o nome dele agora. Bolsonaro? Não, que Jean Willy. que ele foi, João Willy? ele é contra, ele é PMDB, ele é possível candidato a presidente da Câmara Municipal. Ele é Câmara de Câmara- Deputado. É o pai lá, não sei o que lá. Ele fez uma matéria no jornal dizendo que o Brasil é conservador. O Brasil não é conservador.
que o Brasil é conservador, que o Bolsonaro, a bancada da bala, que é ex-delegado de polícia, ex-polícia, é evangélico, ganharam, tiveram aumento na sua representação e os sindicalistas perderam. É uma idiotice ele falar isso. Os sindicalistas não perderam. O sindicalista entra na política por ideologia, não tem o mesmo espaço na mídia que nem tem a bancada do dinheiro, tá certo? E nós precisamos acabar com isso, voltando. O povo tem que votar, escolher um candidato, acreditar na proposta, parar de ficar na internet, ficar falando mal da vida um do outro. Nossa, porque é o seguinte, tá bacalhando, essa geração da internet. Contigo, e outra coisa, o sindicato, muitas vezes, não tem a possibilidade de reverter um quadro. Lá a Codesp, hoje, nunca tomou uma medida que está tomando hoje. Eu fui falar com o presidente da Codesp, falei, doutor, suspenda essa medida até o processo eleitoral ficar definido, porque nós não sabemos nem quem vai ficar o ano que vem. Não, eu apoio a Dilma, mas não quer dizer que a Dilma pode ganhar. Aí se eu não ganhar, o senhor vai embora lá para Goiás, vai esse pessoal todinho embora. Então, o que é isso? O pessoal entraram na justiça. Ele segurou? Não. O pessoal entrou na justiça, então não é o sindicato, porque o pessoal entrou na justiça, ganharam uma ação, ele ficou dizendo para todo mundo o valor da ação, e aí está mandando o pessoal retornar para... Estava desviado em função. Retornar para a função. Ele está agindo correto, de acordo com a lei determina e o julgamento determinou. Só que ele poderia fazer isso, dando um prazo para o pessoal se adaptar com uma nova realidade, não precisa fazer na noite por dia, tipo de uma revanchismo. E o sindicato não tem como fazer. Então, se você pegar o pessoal que está sendo prejudicado, vai dizer, pô, eu fui no sindicato, o sindicato não fez nada. Não fez nada porque a lei e o julgamento determinou o cara corrigir a distorção e a difusão. Só que eu acho que deveria esperar o ano que vem, fazer concurso para preencher, esperar o pessoal ver quem vai sair aposentado, porque muitos vão perder quase 40% do ganho. Poderia ter feito de uma forma diferente. Outra coisa que eles estão fazendo, que ele foi bancário. Quando eu falo da política que ele está implantando. A Codesp nunca teve meta, nunca teve avaliação pessoal de função. Ele quer criar meta que nem o banco faz. E os bancários têm essa crítica no dia a dia. Então, nós temos que analisar. Uma coisa é o governo federal, outra coisa é o cara que ele indica para ser gestor e tem uma política errada. Eu queria te fazer uma consideração importante. Tem uma diferença no sistema bancário do público e do privado. Os bancos privados têm realmente essa expectativa de meta, uma cobrança muito grande, estresse e tal. No banco público, não é assim, você me desculpa. Você vai no Banco do Brasil, você vai na Caixa Econômica, o atendimento é uma merda, você demora, você me desculpa, você pode ir em qualquer banco do Brasil, não faça outra isso. Coisa, só tem terceirizado, só encheram de terceirizado. O funcionário do Banco do Brasil não está preocupado, infelizmente. Por quê? Porque a política é outra. Agora, você vai no banco privado, lá os caras comem o couro. Você vai lá, Santander, Itaú, esses bancos privados é diferente. Banco público, quem sofre, sabe quem sofre? Os terceirizados. Que tem um monte de... O PPS está apoiando quem candidato? PPS. PPS eu não sei. O PPS já decidiu, o dono do partido, o Roberto Freire, Aécio. Sem reunião nem nada. Mas eu sou filiado ao PPS, mas eu não tenho vínculo nenhum. Eu faço da minha cabeça até aí tudo bem, o que mas eu acho melhor. Que não pode ter essa iniciativa do seu Roberto Não, eu só estou dizendo isso, porque aí o presidente da Codesp está querendo impor na companhia um sistema de meta que lá no Banco do Brasil não é bem assim, não. Então não adianta o roto falar de esfarrapado. Não é? Gostei desse detalhe. Porque o cara falou para mim, uma vez eu fui síndico. É muito legal, sabe o que acontece? Você falou do problema do Brasil, sabe qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que nós hoje somos administrados por tecnocratas. O cara senta o bundão numa mesa, resolve tudo lá, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e como o Mané Garrincha falou, esquecem de combinar com os adversários. Então eles, tecnocratas, você sabia que você está sofrendo com o Sindeste, ou Sindeste não, o Deste.
Os caras tomam decisões, vamos fazer assim, vamos fazer assado, põe ali. Põe... Só que a prática é outra. É a mesma coisa que o cara pegar, o Robson Apolinário pegar e chegar pro Cirino e falar assim, Cirino, tá aqui o manual de atracação do navio. Vai lá e atraca o navio. Tu vai atracar um navio com um manual de orientação? Não. Se tu nunca atracou um navio, na hora que com o manual na mão para atracar um navio, tu vai encontrar dificuldade, não vai? Vai. Tem as manhas, tem os negócios, tem... Então, infelizmente, a gente é administrado por tecnocratas. Em todas as áreas, você pega área por área, você vai ver, venha lá o como tem que ser, mas o dia a dia é diferente. Ô Cirino, pelo amor de Deus, não fica doente, hein? Você tá bem de saúde? Tô. Não tá... Eu não falo mal do meu prefeito, pô. Não fica... Não, é... Não fala mal do meu Não prefeito. vou falar. Só manifestantes fazem protesto por salários atrasados em São Vicente. Eu precisava dar essa notícia. É uma vergonha, viu? Infelizmente, inclusive hoje saiu a matéria no jornal A Tribuna, diz que pô, o Billy tá... 64%. Tá mal. 64. Não querem ele. Certo. Mas nem é... 2 anos, meu Deus. No caso do Billy, ele acredita nessa história da Maria Madalena? Não, né? Porque é outra religião, não é isso, Antônio Carlos? Eu não vou... Já te falei que igreja somos todos Olha, nós. funcionários da Secretaria de Saúde de São Vicente, no litoral de São Paulo, fizeram uma manifestação pacífica nesta manhã, foi ontem, quarta-feira, em frente à prefeitura. Eles acusam a administração de deixar os salários atrasados. Ô, Nilson, pô, não dá, né? Nós estamos fazendo o programa. É o celular do Antônio Carlos? Mas então, mas enfia é pra dentro do copo d'água, É que tu pô. esqueceu de falar do nome dele e mandou ligar para ele poder. Viu? Isso tá presente aqui. É uma nesse estratégia. É. Então, pra você, olha, ô Cirino, eu sei Desliga que tá dando interferência lá. Cirino, eu sei que você... Olha lá, eu sei olha que como ele vai Augusto- encerrar, é, tá dando olha como interferência. ficou escuro, ficou Olha, escuro. eu sei que o Cirino, gosta do Não ficou Billy, diferente, não ficou mas só diferente. pra registrar que quem não tá recebendo salário são os caras do SAMU. Antônio Carlos, precisa de uma ambulância, não pode. Os caras do SAMU não podem, hein? Não é que eu gosto. Vamos encerrar? Cirino, eu não vou ter que falar Não, depois. vamos fazer pra assim. próxima. Ó, esse Deixa aí ela que chorar do... de cara. E rapidinho. aqui tá a decisão do juiz, que o Eu juiz queria tá, esse documento o aí. juiz tá surpreso. Peraí, só um minuto. Minuto Eu não, prometo. tenho que encerrar. encerrar, Mais um minuto, não, um minuto. Nós A somos Madalena, donos- nós somos Madalena. donos da TV ou não somos? Pô, dá um tempo. Se não, manda esses pessoal tudo embora. Manda tudo embora. Eles não vão deixar ele... rápido. Atenção! Avenida Ana Costa, Sintraporte, o terreno do Sintraporte está sendo todo ele, é da União. Vai ser um estacionamento ali. Vai ser um estacionamento. Da LBV. Um dinheirinho pra LBV. Eu e Cirino estamos de olho, não querem pegar no nosso Mas tamo pé. de olho, Ô, não. Tamo de olho. tá de cara. olho, mas já O tá lá direito tem tudo que ser pronto. igual pra todo Já mundo. derrubaram até não, o senhor, muro lá. O direito tem que ser igual pra todo mundo. Opa, pode parar. E eu queria só, para encerrar, agradecer a oportunidade. Amanhã tem boteco a partir das 20h30, Nath, com o boy. Eu me comprometi Maravilhoso. de ir. Falou o quê? 32335125, Rua São Paulo 47, o convite. E sábado que vem o grande baile com o Malandro Luiz América e sua banda e Oscar Guzelli. Vamos nessa. Muito obrigado e vote com consciência. Eu tenho consciência. Muito bom. Ele falou que não, mas eu Everandi tenho. Cirino dos Santos, muito obrigado pela participação. Se você quiser ter alguma atividade paralela, monta uma cantina que a Codesp está liberando lá a área. Eu vou ficar calado, que é a melhor coisa que eu faço. Eu gostei foi do intervalo. Intervalo A foi bom. A Madalena nós merece. temos que fazer um programa só religioso. Só religioso. Não, isso vai ser lá na frente. Vai, Augusto. Pode encerrar? Como é? Vontade. Muito obrigado. Pode encerrar, Cirino. Então, você pode tomar Muito seu bom, dever. muito bom. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios. Você sabe, é amanhã que vem o Dr. Ronaldo, Daiane? Olha, amanhã era um dia que você e o Cirino Ronaldo? tinham que vir. Amanhã nós vamos trazer aqui o psiquiatra, o Dr. Ronaldo, porque amanhã é dia da saúde mental. Falando em saúde mental, o NAP saiu da Rua São Paulo, tá? Foi pra Pinheiro Machado. Não tava, não, Joaquim Távora. É. Não tava aqui onde E era ruim? Era onde ruim? foi a sede da Atmos, Ah, tá? ó, era ali? Não, bom lugar. Não, bom saiu. lugar. Já tá Então, na Pinheiro só para Machado. lembrar que amanhã, você que acha que não está bem de cabeça ou doente do pé, vá assistir o programa. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau.
Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.